Boa noite, queridos irmãos, amigos, família, que a graça de Jesus esteja com todos. Continuando nossa série de mensagens, Encontros com Jesus, hoje iremos refletir sobre o encontro de Jesus com a mulher pecadora. Em nossa leitura bíblica de hoje se encontra em João 8, versículos de 1 a 11. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Na continuação da série, vemos o encontro narrado pelo evangelista João, Jesus e a mulher adúltera. Diferente de todos os encontros anteriores, este foi marcado por aqueles que tinham o intuito de fazer o mal. Mas Jesus transformou tamanha armadilha, para ele e para a mulher, em manifestação de bondade. Ao ler essa história, aprendemos que, enquanto alguns estão usando a palavra de Deus para mostrar-se melhor do que os demais, Jesus nos ensina que o Evangelho não é para os grandes, mas para os que reconhecem sua pequenez. Olhando para esse encontro, Jesus nos ensina algumas lições. Primeiro, não devemos nos colocar como juízes. Brincar de jurado, criticar e julgar são os passatempos preferidos do ser humano. O Evangelho de hoje não é diferente. Mais uma vez, o Salvador é colocado à prova pelos fariseus e doutores da lei. A mulher adúltera é usada como argumento para testar Jesus e fazê-lo cair em contradição. Jesus, porém, aproveita a oportunidade para mostrar que o amor de Deus não tem limites. Ao lermos os primeiros versos dessa narrativa, percebemos coisas terríveis. Logo pela manhã, líderes religiosos, movidos pela raiva e pelo ódio, levam uma mulher até Jesus para ser condenada, assim como está escrito em João 8:2. Eles sabiam que, se o mestre fosse complacente com o pecado dela, não poderia ser considerado profeta, uma vez que estaria contra a lei de Moisés. Se, ao contrário, ele condenasse, seria acusado de desobediência contra o governo romano. João 8:6. Essas autoridades fizeram isso no templo, transformando o lugar de adoração em lugar de julgamento e condenação. Agindo assim, mostraram o quanto se julgavam superiores aos demais e como alcançar seus próprios objetivos estava acima de qualquer um, mesmo aqueles mais fracos. Não devemos nos precipitar em acusar pecadores, sem lembrarmos que nós mesmos também pecamos. Os acusadores da mulher foram maldosos ao trazê-la
para ser apedrejada sem nenhuma demonstração de amor, mas apenas impulsionados pelo desejo de tentar Jesus e ver a mulher ser punida. Quando nos deparamos com pessoas em situação de pecado, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é que devemos agir de maneira justa, mas também graciosa. Se a graça de Deus nos alcançou, devemos nós também manifestar a graça aos que erram. Isso, porém, não anula a justiça e o direito que devem ser aplicados. Segundo, devemos nos colocar no lugar do outro. A exposição da mulher é humilhante e cheia de injustiça. Ela não cometera o pecado sozinha, mas, por ser a parte mais frágil que foi pega e acusada, embora o castigo previsto na lei fosse tanto para homem quanto para mulher, diante das provas e evidências que eram contrárias a ela, Jesus, sem dizer uma única palavra, realiza algo maravilhoso. Ele se inclina, ele se curva, ele desce até o chão, onde aquela mulher havia sido lançada, e coloca-se lado a lado com ela. Enquanto todos apontavam seu pecado, sem qualquer discurso, Jesus ensina que há outros modos de lidar com o pecado de alguém que não seja a acusação. Colocar-se em seu lugar pode ser o começo de uma grande jornada em busca da restauração. Terceiro, todos somos pecadores. Diante da insistência das autoridades religiosas, Jesus pronuncia uma das suas frases mais conhecidas: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. João 8, 7. Com essa resposta, Cristo faz com que todos, do mais velho ao mais novo, desçam ao nível da mulher pecadora. Ele os iguala, afirma que todos somos pecadores e por isso carecemos da glória de Deus. Todos necessitamos da misericórdia, os que pecam muito ou pouco, de manhã ou à noite, às vistas de todos ou escondidos na mente. Todos precisamos desesperadamente do perdão de Deus para sermos restaurados e completamente transformados. Quarto, Jesus nos concede perdão e graça. Conforme todos iam saindo, a mulher poderia também ter ido embora, mas ela ficou diante de Jesus. Em um encontro que era para sua condenação, ela recebe libertação. Quando Jesus percebe isso, põe-se de pé diante dela e pergunta para seus acusadores. Ao responder não sei, em João 8:11, ela nos mostra uma das maiores vitórias concedidas pela salvação em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, assim diz em Romanos 5:1. Com esse encontro, desafie-se a colocar-se sempre no lugar do outro e sentir a sua dor. Entender que o Evangelho é libertador e não acusador. Ele é poderoso contra qualquer pecado. Viver e aplicar a palavra em busca de libertação de si e de outros. E por último, lembrar-se de que todos temos telhados de vidro. Por isso é melhor largar nossas pedras. E para finalizar, temos uma advertência de Jesus. A lição final, que está escrita no texto de João 8, de 6 a 11, nos oferece a advertência que Jesus dá a todo aquele que é perdoado por ele mediante a fé. Vá e não peques mais.
Deus é perdoador e está sempre disponível para todo o coração quebrantado e arrependido, mas planejar ou maquinar o pecado antecipando um possível perdão de Deus é repugnante aos seus olhos santos. O perdão de Deus é só para os que se arrependem. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se fomos perdoados por Jesus mediante a fé nele, então devemos lutar para não pecar mais. Isso é arrependimento, mudança de vida. Se esse esforço é real, então quando pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que essas lições estejam sempre em nosso coração e mente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela chance que o Senhor nos proporciona de entrarmos na Tua presença e ouvirmos a Tua voz. Pai, agradecemos por ser tão bom para nós. E nos perdoa, Deus, porque às vezes nós reclamamos ou brigamos contigo por não entender a Tua vontade em nossas vidas e o motivo de certas coisas estarem acontecendo. Pai, nós cremos que o Senhor tem um propósito para tudo que acontece em nossas vidas. Nos ajuda a ver como o Senhor vê, agradecendo a todo tempo e assim vivendo por Ti e para Ti. Pai, nos ajuda a atravessar essa crise, ó Deus, que o Senhor nos guie e nos proteja, ó Pai. E em especial te pedimos pelos doentes que foram infectados por esse vírus, pelos políticos, que eles foquem apenas nas soluções para que nós, como nação e como o restante do mundo também, possamos sair dessa crise. Pai, te pedimos pela economia, pelos empregos, pelas famílias que estão sofrendo, Pai, pelas famílias que estão sendo afetadas por esta crise, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor ouça o nosso clamor e esteja na vida de cada pessoa que precisa da tua ajuda mais do que nunca. Deus, visite cada ouvinte com a tua paz e o teu amor neste momento, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, pois muitas vezes somos igual a essa mulher pecadora da história. Que possamos largar nossos pecados de estimação e ir e não pecar mais. Que o Senhor nos molde, nos aperfeiçoe, ó Deus, a cada dia mais. É isso que nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.